Olá pessoal, vamos para mais um boletim Pasto é Lavoura. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse período que a gente está passando agora no Brasil Central, que é esse período entre a transição das águas para a seca. Esse é um período um tanto quanto complicado e conturbado, porque a gente já não consegue mais manter nos nossos pastos a mesma taxa de lotação que a gente mantinha no auge das águas. A gente sabe que a grande parte das nossas forrageiras possui uma estacionalidade de produção bastante acentuada, ou seja, alta produção de capim no período chuvoso e baixa produção de capim no período seco. Mas mesmo dentro do nosso período chuvoso, existe variação na produção de forragem. Então existe algum momento no começo das águas em que eu vou ter um aumento na produção de forragem, mas eu vou ter um pico de produção quando eu tenho as condições de luz, temperatura e água bastante interessantes. E aí depois isso volta a cair de novo, que é justamente o tempo em que a gente está passando. Então, eu não consigo manter a mesma lotação que eu mantinha no auge das águas. Mas em contrapartida, eu ainda não posso lançar mão das minhas estratégias de conservação de forragem para o período seco. Por exemplo, ainda não está na hora de eu abrir meu silo. Ainda não está na hora de eu abrir os pastos que eu fiz o diferimento. Então esse é um período bastante complicado. Por isso a gente precisa lançar a mão de suplementação estratégica para que a gente consiga manter os mesmos desempenhos dos nossos animais. E além disso, para a gente ficar despreocupado nesse período, é interessante que a gente já pense em como utilizar a nossa reserva da seca. Então, quando a gente vai fazer as nossas contas em relação à quantidade de alimentos que a gente precisa para utilizar no período seco do ano, é interessante que a gente sempre coloque uma porcentagem a mais. Ou seja, se a minha demanda vai ser X, eu vou ter que fazer comida para X mais 20, 25%. Porque cada vez mais a gente tem antecipado a seca. Ou seja, as condições de clima não têm permitido que a gente faça muitos planejamentos, porque muda tudo. Por exemplo, a seca vai iniciar mais cedo, ou seja, ela vai ser mais longa. O período de chuva tem sido cada vez mais curto. Então é extremamente importante que a gente não seja pego de surpresa, porque quando a gente passa por um veranico, depois volta a chover, a gente acaba tendo uma recuperação da produção. Mas quando a seca se antecipa, ou seja, quando a chuva demora a voltar, aí a gente fica naquela dúvida, será que vai chover? Eu abro ou não abro minha silagem? Então o critério que você deve utilizar para saber se lança a mão nesse período de transição entre a água e a seca, daquele recurso que você utilizou, que você guardou para o período seco do ano, é você saber se os animais estão respondendo com o mesmo desempenho. Tá? Então, adiantar a abertura dos piquetes que foram diferidos, adiantar a abertura da silagem, só passa a ser uma estratégia boa quando você tem absoluta certeza que não vai lhe faltar no final da seca. Daí a necessidade de você também considerar esse período de transição, ou seja, esse momento em que há uma queda na produção de forragem, nesse período de transição. Tá? Então, o período de transição ele não deve ser negligenciado, porque aqui a sua oferta de forragem ela diminui, mas a sua demanda permanece constante, mas você ainda não tem os recursos forrageiros que você fez reserva para poder utilizar. Então, para que não haja esse problema, é importante que você coloque dentro do seu planejamento de reserva da seca também esse período de transição, para que você consiga manter os mesmos ganhos. Então, o animal começou a diminuir muito o desempenho, já está na hora da gente lançar a mão dessas nossas reservas, tá bom, pessoal? E eu espero vocês aqui para o nosso próximo boletim Pasto é Lavoura.